Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. É mais uma semana de aula. Bem-vindo à nossa videoaula. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos tratar de alguns assuntos que nós teremos aqui no nosso quadro. Também quero desejar a vocês uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. O momento que você for ver o vídeo, que você esteja com saúde, juntamente com a sua família. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá à nossa aula. Então, nós temos um assunto sobre vírgulas, o uso da vírgula. Esse assunto da vírgula, nós iremos apenas ver algumas coisas, porque esse assunto ele é bastante extenso, então nós vamos ver alguns casos, aquilo que nos cabe ver hoje. Então, vamos ver o uso da vírgula para isolar um vocativo, vocativo, por ser um termo independente. Ai, tia, eu não sei o que é vocativo. O que é vocativo? É um nome usado na oração para chamar a atenção da pessoa com quem se fala. Por exemplo, nós temos aqui. Esse termo dentro da oração, ele é um termo independente e não tem função sintática com o predicado, ou ele não vem a ser um sujeito, ele não tem função sintática, ele é um termo independente. Ele serve para chamar a atenção da pessoa com quem se fala, chamar a atenção da segunda pessoa do discurso, Ele é, na verdade, um chamamento de atenção, para alguma coisa. Vamos ver aqui. Voluntários, vamos limpar essa área. Então, quem é o vocativo aqui? Voluntários. Poderia ser o contrário. Vamos limpar essa área, voluntários. O voluntários continua sendo vocativo. Então, voluntários é um termo dentro da oração independente que significa um chamamento ou chamar a atenção de alguém com quem se fala, ou seja, a segunda pessoa. Poderia ser também, Luiz, como você está? Ou, como você está, Luiz? Quem seria o vocativo aí? Luiz. Depois do vocativo vem a vírgula, tá? Vamos ver aqui, ó. Vírgula depois do voluntário. Também usamos vírgulas em expressões explicativas, como isto é, vírgula, ou seja, ou, por exemplo. Coloquei aqui um exemplo. Os números são altos, vírgula, isto é, vírgula, bem maiores do que os aceitáveis. Então, você percebe aqui o uso da vírgula depois da expressão explicativa, isto é. Outra expressão, expressões retificadoras. Estive lá ontem, ou melhor, anteontem. Ou melhor, é uma expressão retificadora, tá? Então, o que é retificar? É como se fosse consertar algo que se falou, que não era o momento para falar, eu estive lá ontem. Não, ou melhor, não, hoje que eu fui. Estive lá ontem, ou melhor, hoje. Então, retificar quer dizer consertar algo que se falou ou que se escreveu. Então, vamos lá. Estive lá ontem, vírgula, ou melhor, anteontem. Então, o termo explicativo aqui, ou melhor, o termo retificador é ou melhor. Então, ontem, vírgula, ou melhor, vírgula, anteontem. Nas datas para quê? Separando-as da localidade, separando-as das localidades. Por exemplo, São Paulo, 19 de janeiro de 2019. Esses casos que a gente acabou de ver, esse pequeno caso, foi sobre o uso da vírgula. Nós precisamos até então só disso aí. No futuro, ou mais na frente, nós iremos ver mais casos sobre vírgula. E vamos passar para um outro tópico, que é ortoepia e prosódia. Esse ortoepia também pode ser ortoépia, tá? E prosódia. Então, o que vem a ser ortoepia ou ortoépia? Aborda a pronúncia da palavra em relação às letras. Por exemplo, problema, aqui, ó, PRBL. Por que essa palavra ela merece um pouco de destaque? Porque tem muitas pessoas que
que pronunciam problema ou então problema. E o correto é problema. Então essa ortoepia quer dizer a pronúncia dessas letras corretamente na palavra. Temos também a palavra estupro. Tem pessoas que falam estrupo, não, mas o correto é estupro. E de tanto falar que as pessoas começam a achar que é correto falar estrupo e não estupro, né? Tóxico em vez de tóxico. O correto é tóxico, mas as pessoas falam tóxico, né? Começam a falar tanto que acabam se acostumando com isso. Outras palavras como privilégio, né? É privilégio. Algumas pessoas falam privilégio, mas não é privilégio, é privilégio. Frear, não frear, mas frear. Mendigo, mendigo. Aqui é o G, vem aqui. E o I. Porque alguns falam mendigo. Claro que não é mendigo, é mendigo. Então essas letras elas ocasionam e levam as pessoas a falarem ou escreverem erradamente. Isso é ortoepia. Nós vamos ver também esse mesmo caso em grupos vocálicos, né? Aqui já tem a ver com o som, por exemplo. Rouba, pode ser rouba, não, rouba, tá? Rouba. Rouba, estoura, inteira, né? Aos grupos vocálicos. Rouba, estoura, inteira. O som fechado. Ao timbre da vogal, almejo, fechado, espelha, ou melhor, desculpa, espelha, com E fechado. Almejo e espelha. Então, fechou aqui sobre ortoepia. Nós vamos ver mais alguns casos mais lá para frente. E vamos ver o que é a prosódia. A prosódia tem a ver com a forma como a gente fala também. Mas, por exemplo, às vezes causa uma dúvida quando a pessoa vai falar condor. Se é condor ou condor. Se é ruim ou ruim. Muita gente diz, fulano é muito ruim. Às vezes, não é ruim, é ruim. É lá, aquele nome daquela ave é condor, não é condor, é condor. Eles são oxítonas, essas palavras são oxítonas. Vamos ver mais, além dessas. Condor, ruim, Nobel, não é Nobel, é Nobel, ok? Nobel, aqui, esses três são oxítonos. Aí tem gratuito, não é gratuito, é gratuito. Látex, também aqui, uma que chama bastante atenção, que é a palavra rubrica, porque a gente está acostumado a chamar rúbrica, mas não é rúbrica, é rubrica, ok? São paroxítonas. Então, tem as proparoxítonas que são lévedo e íntere, são proparoxítonas. Esses são casos de prosódia, né, que nós estamos vendo agora. Nós temos outros casos de ortoepia, né, outras palavras que elas vão variar, elas têm uma variante, elas podem ser faladas de duas formas. Né? Até a palavra aqui, ortoépia, pode ser ortoépia e pode ser ortoepia. Então nós temos a palavra boêmia e tem boemia, pode ser as duas. Tem repetiu e pode ser repetiu, né? Uma curiosidade aí. Xerox e xeroxe, pode ser as duas formas. Oceania e Oceânia, né? As duas formas são aceitáveis, pode ser essas duas, tem a variante. Algumas palavras têm o plural, né? Tem o plural com
o plural metafônico. E o que é o plural metafônico? É o som da vogal da sílaba tônica no singular fechado com o, por exemplo. Caroço, corvo, imposto, invejoso, tijolo e ovo. Mas ao passar para o plural, essa vogal que ela é fechada, ela vai se tornar aberta no plural. Por exemplo, caroço fica caroços, corvo, corvos, imposto, impostos, invejoso, invejosos, tijolo, tijolos, ovo, ovos. Isso aí são casos de ortoepia, tá? E, na verdade, a gente acaba confundindo esses sons, né? A gente acaba, na hora de escrever, bate um pouco de dúvida, na hora de pronunciar, bate um pouco de dúvida também. Todos nós temos essas dúvidas, mas preste bastante atenção nessa aula, nesse vídeo, para você não errar mais. Quando você vier assistir essa aula, pegue lá o seu livro, eu esqueci de falar para vocês de novo. Então, esse livro do 8º ano, essa matéria está na página 54, né, página 56. E os exercícios começam da página 56 e vai até a página 59. Ok, então era esse o nosso assunto. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. E até a outra aula.